Bom, meninos, nós estamos... Semana passada a gente caminhou mais um pouco aí na história do Pierre Legard, que é aquele espírito que não se acreditava morto. Nós estamos na última comunicação dele, né, quando ele volta lá, é de abril de 65, né, chama Pierre Legard, e é a última comunicação. Quando ele retorna, foram feitas várias que a gente acompanhou aqui nas semanas anteriores, e quando ele volta aqui para essa comunicação, ele já tem consciência do seu desencarne, ele já está ultrapassando aquele processo de perturbação que ele se encontrava, né? Então, o Kardec faz aqui uma introdução, a gente leu um pouco mais da metade desse artigo aqui. Ele vem, vocês devem se lembrar que ele vai fazer um relato ali das pessoas que estavam com ele, então ele fala que o anjo guardião dele estava com ele, os pais da família Delane, ele identifica o local que ele estava, que era a casa da prima deles ali, fazendo aquela comunicação. Entra num debate ali, numa discussão entre essa questão da morte, né? Porque ele levanta uma questão até filosófica, falando que o que a gente chama de morte não é o estado que ele estava passando, né? Ele tenta justificar que deve ser chamado de um outro estado, né? Um estado de transição, porque depois que ele se separou, começou a se separar do corpo físico, ele faz uma analogia aqui como se ele estivesse dormindo, um período de sono, né, antes dele poder se despertar como espírito. Então, ele está justificando ali que a gente deveria chamar de outro nome esse período de transição. Eles começam ali a fazer essas colocações, e tem algumas coisas bastante técnicas aqui, doutrinárias, que o senhor Delane aproveita para passar para ele e que vem para a revista, que são bem interessantes. Nós estamos no meio justamente dessa discussão, onde eles estão conversando ali sobre essa situação da morte. Nós vamos ler um trechinho, que é o primeiro trecho do senhor Delane, que nós já lemos semana passada, e aí a gente vai dar sequência, né? Esse nós já comentamos, mas só para contextualizar, para não pegar a questão no meio. Tá certo? Então vamos lá. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Tá vendo, Soraya? Não. Ué, peraí que eu fiz alguma coisa errada. Não compartilhei. Não vai, né? Agora vai. Agora deu. Obrigada. Não. O senhor Delane. Meu amigo, quando os espíritos deixam seus corpos, eles são envolvidos num segundo corpo, como vos disse. Esse é fluídico, não o deixam jamais. Então, é com esse corpo que pensáveis trabalhar, como em vida com o outro. Podeis depurar esse corpo semi-material pelo vosso progresso moral. E se a palavra morte não vos serve para precisar esse momento, chamai-o transformação se quiserdes. Se tiverdes que sofrer coisas que vos foram penosas, é que vós mesmo, em vida, talvez vos tenhais apegado demais às coisas materiais, negligenciando as coisas espirituais que interessavam ao vosso futuro. Ele estava muito interessado. É um pequeno castigo que Deus vos impôs para resgatar vossas faltas, dando-vos os meios de vos instruir e abrir os olhos à luz. Mário, isso aqui a gente não tinha lido? Esse trechinho nós já lemos, tá? A gente só está lendo de novo só para fazer a introdução, tá? Tá. Aí a gente vai seguir agora que a gente não leu ainda. Tá, agora é o legal. Legal. Então, meu caro, não é a este momento que se deve dar o nome de transformação, porque o espírito não se transforma tão depressa se não for imediatamente ajudado a se reconhecer pela prece, e se não esclarecem sobre sua verdadeira posição, quer, como acabo de dizer, orando por ele, quer o evocando. Eis porque há tantos espíritos como o meu que ficam estacionários. Para os espíritos da categoria do meu, há transição, mas não transformação. Ele não consegue se dar conta do que lhe acontece. Eu arrastei, ou antes, julguei arrastar o meu corpo com o mesmo esforço e os mesmos males que sobre a terra.
Quando fui destacado de meu corpo, sabeis o que experimentei? Ora, o que se experimenta depois de uma queda que atordoa por um momento, ou melhor, depois de um desmaio, do qual fazem a gente voltar com vinagre. Despertei sem me aperceber que o corpo me havia deixado. Vim aqui a Paris, onde estou, pensando mesmo aqui estar em carne e osso. E vós não poderíeis ter me convencido do contrário, se desde então eu não estivesse morto. Sim. Sim, morre-se. Mas não é no momento em que se deixa o corpo. É no momento em que o espírito, percebendo sua verdadeira situação, é tomado de uma vertigem, não consegue mais compreender o que lhe dizem, não vê mais as coisas que lhe explicam da mesma maneira, então se perturba. Vendo que não é mais compreendido, ele procura, e como o cego que é ferido subitamente, pede um guia que não vem imediatamente, não mesmo. É preciso que fique algum tempo nas trevas, onde para ele tudo é confuso. Ele está perturbado. Já subi um pouquinho mais. E é preciso que o desejo o impulsione com ardor a pedir a luz, que não lhe é concedida senão depois de terminada a agonia e chegada a hora da libertação. Então, meu primo, é quando o espírito se acha nesse momento, que é o momento da morte, porque não mais sabemos reconhecer-nos. É preciso, repito, que sejamos ajudados pela prece para sair desse estado. E é também quando é chegada a hora da libertação que se deve empregar a palavra transformação para os espíritos de minha obra. Oh, obrigado por vossas boas preces. Obrigado, meu amigo. Sabeis quanto vos ama e vos amarei muito mais de agora em diante. Continuai fazendo vossas boas preces por mim, para o meu adiantamento. Obrigado ao homem que soube pôr à luz essas grandes verdades santas, das quais tantos outros antes dele haviam desdenhado ocupar-se. Tantos outros, perdão. Sim, obrigado por ter desassociado meu nome ao de tantos outros. Oraram por mim, lendo algumas linhas que eu vos tinha vindo dar. Assim, obrigado também a todos quantos oraram por mim e hoje, graças à prece, cheguei a compreender o seu alcance. Por minha vez, procurarei ser útil a vós todos. Eis o que tinha a vos dizer e ficai tranquilos. Hoje não tenho mais dinheiro a lamentar, mas ao contrário, tenho todo o meu tempo a vos dar. Não deve tal mudança vos admirar muito? Pois bem, doravante como agora, assim será, pois agora vejo claro, aqui e de muito longe. Pierre Legain. Pode ler a observação de Kardec. Observação. O novo estado em que se encontra Pierre Legain, deixando de considerar-se deste mundo, pode ser considerado como um segundo despertar do espírito. Esta situação se liga à grande questão da morte espiritual que está em estudo neste momento. Agradecemos aos espíritas que, à vista do nosso relato, oraram por esse espírito. Eles podem ver que ele se apercebeu disto e achou-se bem. Muito joia. Bom, aqui a gente já vai fechando essa comunicação, e ele traz aqui novamente essa colocação, né, de que não é nesse momento em que se desperta do corpo, mas sim no momento em que ele se encontrou, se entendeu como espírito, que ele vai dizer que houve essa transformação. Até então ele vai chamar de transição, que é aquele período de perturbação que ele vai descrever muito bem aqui, ele descreve bem esse período, né? Tanto o período daquele torpor do momento em que ele desencarnou, né? Então ele acaba descrevendo também dois momentos aqui, um torpor do desencarne ali, que ele vai dar o exemplo que é como se ele tivesse sofrido uma queda. Então imagina se alguém já bateu a cabeça, já perdeu o sentido,
né? Quando você retorna, aquela situação, aquele torpor, primeiro você não sabe nem o que está acontecendo. Depois, sim, ele vai descrever o período de perturbação que ele passou, né? Ali junto ao corpo dele, indo a Paris, fazendo, imaginando que ele estava vivo ali. E achei interessante aqui ele falar da prece. Ele falou, olha, essa transformação, né, o espírito não se transforma tão depressa se não for imediatamente auxiliado a se reconhecer pela prece, né, ou pela evocação. Então ele vai, nós já vimos isso anteriormente, ele também vai frisar aqui que a importância dessa prece, a importância dessa conexão, né, do encarnado para o desencarnado, através da prece e através do esclarecimento na evocação ali, para que ele possa ter esse conhecimento. Então, reforça aqui aquilo que a gente já falou, dessa importância e da força que tem, né, essa prece, sobretudo nesse momento aqui, para fazer essa transformação, né, posto que transição ele já está morto, ele está desencarnado, ele não tem mais um corpo físico, ele está na transição. Mas para ele fazer essa transformação que ele chamou aqui, que é se entender desencarnado e seguir, né, o caminho, aí essa ajuda por parte nossa aqui, materializados, ela é muito importante. A gente comentou aqui, viu na semana passada, que ele ficou ali, tinha espíritos ali que estavam tentando ajudar ele, e ele não conseguia se conectar com esses espíritos. Então, quando a gente observa aqui que ele vai falar que a prece e essa evocação, elas fazem uma diferença nesse entendimento, a gente vai compreender, pelo menos eu compreendo assim, que o que acontece é que, como ele está ainda muito materializado, e por isso ele está nesse processo de transição e de perturbação, é mais fácil ele fazer uma conexão com o encarnado do que com o desencarnado. Ele tem mais afinidade ali. Ele tem mais afinidade para poder fazer essa conexão entre os dois ali. Chegou um companheiro aqui, Pedro Amato. Boa noite, amigo. Tudo bem? Seja bem-vindo. Vamos seguindo. Então, deixa eu ver onde ele estava. Ok, então ele vai descrever esse torpor, ele vai descrever essa perturbação. Ele vai ali falar novamente que ele vai fazer uma outra analogia ali, né, com o cego, né, com o cego que perdeu o guia. Então ele está ali, né, perdido naquela perturbação, e ele falou que a ajuda não vem tão logo, porque ele só conseguiu ver aqueles espíritos que estavam com ele e o anjo protetor dele depois de um tempo. Né, e ele foi, inclusive, auxiliado pelos Delane, pela família Delane ali. Então, ele vai descrever essa agonia, esse momento ali. Então, reforça novamente essa importância, né, desse contato que a gente tem ali. Vai falar da prece de novo, né? E aqui, depois, ele agradece aquele pessoal que estava acompanhando ele nesse processo, agradeceu a todos ali pelas preces, né? E ele agradece Kardec também. Interessante que ele vai fazer uma menção a Kardec aqui, quando ele fala: obrigado ao homem que soube pôr às luzes esta grande verdade, essas grandes verdades santas, das quais tantos outros antes haviam desdenhado ocupar-se. Então, ele faz aqui uma menção a Kardec também. E depois ele vai falar um pouco aqui do seu desprendimento material. Ele vai dizer que ele já não tem mais dinheiro a lamentar. Então, vocês se lembram que no começo das comunicações dele, uma das questões que ele levantava e que o perturbavam era o que os filhos estavam fazendo da herança que ele deixou. Ele tinha deixado terras e os filhos não estavam cuidando das terras como ele gostaria, e os filhos estavam brigando pela herança. Então, ele estava ainda apegado àquilo. Nesse momento aqui, ele já deixou aquilo passar. Então, ele vai falar aqui que ele estava com o tempo, ele já estava se desprendendo desse tipo de coisa, e aí ele já podia se dedicar o seu tempo àquilo que de fato interessava. Depois Kardec faz uma notinha aqui no final, falando desse novo estado em que se encontra o Pierre Legay, uma vez que ele já está desperto, podia se considerar ali um segundo despertar do espírito. Kardec não entrou nessa da transição, até para não confundir, para não complicar, né? Mas é um segundo despertar. Ele teve o primeiro, que ele se separou do corpo. Ok, ele estava em perturbação, mas aí Kardec falou: tá bom, vai, para não contrariar o menino aqui, vamos chamar de segundo despertar. Mas tudo bem, é um processo só, são duas fases do mesmo processo que a gente chama de morrer. Então ele vai passar por esse estado aí do torpor e perturbação e depois o seu reconhecimento enquanto espírito. E aí fecha essa comunicação, fecha essa história que nós acompanhamos do senhor Legay. Algum comentário? Sobrou Mário,
E, na verdade, eu fiquei com uma dúvida. Tem um trecho ali que ele fala que parece que ele entende como necessária a fase da perturbação. Não, Foi eu, ou eu não? não, eu não entendi que ele entendeu como necessária, né? Mas ele falou que ela é real, ela existe, né? Ele falou que todos passam por essa fase da perturbação, né? Então, acaba sendo necessário, porque é um processo, precisa, né? O que vai acontecer é o tempo. Pode ser só esse torpor e rapidinho a gente já se reconhece como espírito, ou pode ficar um tempão, né? Mas é uma coisa que todos os espíritos vão passar, né? Em maior ou menor grau, num tempo muito curto, segundos ou séculos, né? Então pode ser que, tomara que a gente, ao desencarnar, rapidinho, a gente já se engrene aí e o povo já ajuda. Se eu for primeiro, vocês me ajudem, gente. É o negócio da prece aí, eu vou vir. É isso que eu ia falar, viu? Que ele falou da oração. Aí de vocês, se vocês não orarem para mim. Passar o chicotinho e dar em cada um. Voltar aqui e puxar o pé da gente dormindo, vai. Doutora, Mário, a Lucélia fez um questionamento aí, dá uma olhadinha. Deixa eu ver, não tinha visto. Enquanto encarnado, o espírito não está envolvido pelo perispírito, somente no desencarne? Não, Lucélia, a gente está com o corpo físico, né, o perispírito e o espírito o tempo todo, né? Na verdade, a hora que você desencarna, você vai deixar o corpo físico e vai ficar só com o perispírito. Mas você está com os dois aqui, bonitinho, né? Não tem jeito. O perispírito é o que vai fazer a conexão do espírito com o corpo físico, né? Não tem como a gente fazer uma expressão espiritual sem ter o perispírito. É o perispírito que vai estar aqui fazendo essa conexão. Correto? Alguém quer complementar? Alguma outra pergunta? Ô, Mário, referente à prece, é importante a gente lembrar que quem faz a prece é o primeiro a ser beneficiado, né? Exatamente. Exatamente. É o primeiro, né? Não tem jeito de você irradiar alguma coisa para alguém se você não se preencher daquele sentimento que você vai irradiar. Então, primeiramente, a gente se preenche, né, do amor, da compaixão, do carinho, de toda aquela vibração, depois você lança. Do mesmo jeito que se a gente fizer o contrário, né, se você colocar um pensamento negativo para alguém, um sentimento de ódio, primeiro a se intoxicar é você. Então, eu lembro que tinha uma analogia que falava, não tem jeito de você jogar lama em alguém sem sujar sua mão primeiro. Primeiro você tem que sujar sua mão para jogar lama, né? A Lucélia justificou aí o porquê da pergunta dela, e eu fui olhar aqui, Lucélia, é bem interessante a sua colocação, mas eu acho que é só uma forma do senhor Delane falar aqui, ó, porque ele vai dizer o seguinte, ó, lá no comecinho que nós lemos hoje, por isso que confundiu a Lucélia. Ó, meu amigo, chama-se morrer, deixar à terra o corpo grosseiro para dar à alma o desprendimento que ela necessita para entrar na vida real, a grande vida do espírito. Aí ele vai... Cadê? Deixa eu perder aqui o negócio. Tinha achado, agora eu perdi. Só um minuto, deixa eu achar aqui. Aqui não, aqui. Tá. Aqui, ó. Meu amigo, quando os espíritos deixam seus corpos, eles são envolvidos num segundo corpo. Como vos disse, este é fluídico, não o deixam jamais. Então, é com este corpo que pensáveis trabalhar. Aqui, na verdade, ele está explicando para esse espírito, né, por que ele imaginava ter esse corpo material. Né, porque o perispírito dele era para ele algo tangível, materializado, material, tanto que ele achava que ele estava com o corpo físico dele normal. Né? Mas é só uma forma de se expressar ali, talvez até a tradução não tenha ficado da melhor maneira possível, né? Porque ela deixa essa brecha para você entender que ele está falando de fato que você recebe esse corpo depois, mas não, simplesmente você, ao desconectar do corpo físico, você já fica só com o seu perispírito. Né? Então você está espírito, perispírito e corpo físico.
Mas não é que você vai adquirir o perispírito depois, e nem se materializar mais do que ele já é materializado, a não ser que for por força da sua vontade. Né? E aí você pode tornar até tangível o seu perispírito, até visível, né, para a pessoa poder verificar. Correto? Mais algum comentário? Podemos fechar. Então, beleza. Ó, nós vamos agora para maio de 65, ainda palestras familiares de além-túmulo. Agora já chama palestras de além-túmulo. E depois termina essa sessão aqui, aí a gente vai voltar. Nós vamos ter ainda, de março de 65, uma comunicação do Espírito Pascal, que a gente vai estudar, e depois a gente retorna lá em 58, para a gente ver as outras comunicações de espíritos que não estão nessa sessão, tá? Como a gente conversou semana passada no finalzinho. A gente vai voltar lá e aí vai ver, a gente tem várias dissertações morais, umas coisas muito legais aí que a gente vai voltar e vir repassando, continuando nessa mesma temática do diálogo com os espíritos aí. Deixa eu compartilhar de novo. Eu estou compartilhando toda hora porque está com um bugzinho aqui. Eu não consegui resolver, mas vamos lá. Maio de 1865, palestras de além-túmulo, o doutor Vinal. Posso ler Vinal, né? Vinal. Pode ler, sim. Qualquer coisa, a Marlene corrige a gente aí. Especialista em francês. Sociedade de Paris, 31 de março de 1865, médium senhor de Slines. Não sei se é isso, Marlene, depois você me fala. Sem dúvida, os leitores se lembram dos interessantes estudos sobre o espírito de pessoas vivas, publicado na revista de janeiro e março de 1860, e aos quais se haviam submetido o Sr. Conde de R. e o Sr. Dr. Vinal. Este último, afastado há vários anos, faleceu a 25 de março último. Na véspera do enterro, perguntamos a um sonâmbulo muito lúcido, que via bem os espíritos, se o via. Disse ele: vejo um cadáver no qual se opera um trabalho extraordinário. Disse-ia uma massa que se agita e como algo que faz esforços para se desprender dela, mas que apenas tem que vencer a resistência. Não distingo forma de espírito bem determinado. A 31 de março, ele foi evocado na Sociedade de Paris. O mesmo sonâmbulo assistia à sessão, adormecido durante a evocação. Ele o viu e o descreveu perfeitamente enquanto se comunicava pelo médium de sua escolha. Subiu um pouquinho, né? Obrigada. Dizemos de sua escolha porque a experiência demonstra o inconveniente de impor um médium ao espírito, que pode não encontrar nele as condições necessárias para se comunicar livremente. Quando se faz pela primeira vez a evocação de um espírito, convém que todos os médiuns presentes se ponham à sua disposição e esperem que ele se manifeste por um deles. Nessa sessão, havia 11 médiuns. Ok, vamos dar uma paradinha aqui para a gente contextualizar essa introdução aqui. Então, eles já tinham feito um estudo com pessoas vivas, que eles evocavam os espíritos de pessoas vivas ali, através de médiuns sonâmbulos. Esse senhor Vignal aqui, ele tinha participado de um desses estudos, então ele era membro ali da turma deles ali, da Sociedade Espírita, desencarnou em 25 de março, e interessante aqui, que na véspera do enterro, né, eles estava ali o corpo ali, né, sendo velado, provavelmente, e aí eles levaram o sonâmbulo e foram perguntar para ele o que ele estava vendo. E achei muito interessante essa descrição que ele fala dessa luta, desse duelo que Kardec falou no artigo anterior, não nesse aqui, mas na semana retrasada, do duelo do corpo com o espírito, nesse momento do desprendimento. É uma luta mesmo, né? O espírito que está saindo, o corpo que está atraindo. Então, não é uma coisa, né, que desligou, vai embora. Por isso que Kardec fala que vai se desligando célula a célula, né? Então, você vai se desconectando. Aquilo está totalmente entranhado ali. Assim como o processo da encarnação é mais complicado, é mais complexo ainda, né?
para o espírito se acoplar. Mas esse desacoplamento do espírito é interessante essa descrição que ele faz aqui, né? Ó, veja um cadáver no qual se opera um trabalho extraordinário, né? Dir-se-ia uma massa que se agita e como algo que faz esforços para se desprender dela, mas que apenas tem que vencer a resistência. Ele vai mostrar esse processo. E ele fala aqui que ele não distingue o espírito. Ele não consegue distinguir o espírito ali. É como se fosse uma massa, né? Um processo ali. Não é igual no Ghost, né? Que o cara morreu, já sai o espíritozinho, perispírito formadinho. Não, é aquela, né? Aquela coisa que vai se desprendendo e depois é que o espírito vai fazer digamos ali, a conformação do seu perispírito através do seu pensamento, da sua identidade. Nada impede que o espírito, se ele tiver, por exemplo, já um desprendimento, ele se desprenda do corpo físico e daí a pouco ele se apresente como outra pessoa, como uma pessoa que ele teve uma encarnação anterior. Isso seria possível, né? Não é no caso dos espíritos comuns, porque esse aí ele não vai conseguir fazer esse processo, né? Ele vai ficar normalmente em perturbação por mais tempo, e aí a forma como ele consegue se expressar é a forma do pensamento que ele manteve na sua última encarnação ali. Eu achei bem interessante. Depois eles vão, nessa sessão aí, em 31 de março, ele vai ser evocado, já depois do enterro ali, e aí o sonâmbulo que assistia a sessão, ele foi lá e descreveu a pessoa, e era o senhor Vignal. Então o Kardec vai, a gente falou semana passada também, Kardec vai sempre buscando essas confirmações aí, né, da veracidade do fenômeno, da identidade dos espíritos, né, se o vidente podia ver e descrever o espírito, para eles poderem checar se era mesmo aquele espírito, né? E obviamente Kardec tinha o cuidado, né, de entender todo o processo, né, o ambiente que se fazia, o vidente, se o vidente estava em condição ou não, porque não era toda hora que o vidente conseguia ver, mesmo sendo um bom vidente, né? Ou então às vezes não era o espírito que estava se comunicando, ele estava se passando por aquele que estava se comunicando, então por isso que ele usava vidente muitas vezes, né, para poder aferir se aquele espírito era ele mesmo, ou se era um impostor ou um outro espírito qualquer que estava fazendo por qualquer razão aquele processo ali. E aí, nessa introdução, ele ainda vai fazer uma outra colocação. É interessante como ele vai recheando de coisas que a gente vai pensando e vai tirando aspectos doutrinários ali. Ele vai falar ali da questão, enquanto se comunicava o espírito pelo médium de sua escolha. Então, olha que interessante. Aí ele faz uma parte aqui para falar, olha, dizemos de sua escolha, né, porque a experiência demonstra o inconveniente de impor um médium a um espírito. Então, ele vai mostrar que a complexidade do processo mediúnico, né? Por que um espírito quer se comunicar por determinado médium? A gente sabe que existem processos de fascinação, né? Que o espírito se aproxima do médium e aquilo pode virar uma obsessão e tudo mais. Mas aqui o que ele está querendo dizer é da questão de afinidade do processo, é da sintonia. Né? É afinidade fluídica, né, Mário? Exatamente. Não quer dizer assim que um é melhor, outro é pior, não é isso, mas o espírito precisa dessa afinidade com o médium. Com aquele médium. Com aquele espírito, com aquele médium. Né? Não significa, como a Marianinha lembrou muito bem aí. Senão vai falar, aquele médium é mais forte, aquele médium é mais poderoso. Não. Né? Às vezes vai chegar um outro espírito e não vai conseguir essa afinidade fluídica com aquele médium. Né? Por isso que ele fala que tinham 11 médiums naquela sessão. E ele deixa claro aqui, ele fala o seguinte, todos têm que ficar à disposição ali, preparados, porque o espírito vai se comunicar com aquele que tem maior afinidade fluídica com ele. Né? Essa afinidade fluídica, ela pode, em alguns casos, até ter algum fundo de simpatia pessoal, vamos dizer assim. Nós vimos um caso aqui, eu acho que foi aqui, eu misturo aqui com o programa de sábado, mas eu acho que foi aqui, que o médium se comunicou, e ele sempre se comunicava, um espírito se comunicou sempre com a mesma médium, e aí Kardec pergunta para ele por que ele tinha aquela predileção. E ele vai falar da afinidade fluídica, mas ele fala que essa afinidade fluídica não vem daquele momento. Eles tinham vivido, já tinham convivido em encarnações passadas. Ele dá até o exemplo do que eles faziam naquela época, eu não me lembro agora, mas ele vai falar que eles já tinham, então foi construída essa afinidade. Então ele chegou, ele já conhecia aquela pessoa, né? Assim como quando a gente chega num lugar que a gente, naquele monte de gente, você chega numa palestra espírita, qual que é a nossa tendência? É encontrar alguém que a gente conhece e ficar perto dele. Né? Então a gente já tem alguma afinidade ali, a gente já vai quebrando.
né? Os espíritos também, mas não é só na questão do conhecimento, tem a questão da afinidade fluídica. Também nós já vimos aqui várias vezes o espírito se comunicando através de um médium X e ele falando que ele conhece as outras pessoas da reunião. Não, eu conheço fulano, Beltrano, que é médium também. Mas naquele momento, o ambiente, a afinidade fluídica se deu com aquele médium específico. Mas eu achei bacana como o Kardec vai recheando aqui, só na introdução ele colocou 3, 4 pontos interessantes para a gente poder explorar. Né? Que a gente faz uma leitura rápida às vezes, quando você está lendo a revista, e passa esse monte de coisa, né? Mas agora que a gente está esmiuçando, você vai vendo que ele vai pontuando isso e aí cada um dá tema para a gente refletir. Comentários aí sobre a introdução? Seguimos. Pergunta. Para o senhor Vinal, todos os vossos antigos colegas da Sociedade de Paris conservaram de vós a melhor lembrança, e eu, em particular, a das excelentes relações que não se descontinuaram entre nós. Chamando-vos ao nosso meio, para começar, temos por objetivo dar-vos um testemunho de simpatia e ficaremos muito felizes se tiverdes a bondade, ou se puderdes, vir comunicar-vos conosco. Resposta. Caro amigo e digno mestre, vossa boa lembrança e vossos testemunhos de simpatia me são muito gratos. Se hoje posso vir a vós e assistir livre e desprendido a esta reunião de todos os nossos bons amigos e irmãos espíritas, é graças ao vosso bom pensamento e à assistência que vossas preces me trouxeram. Como dizia com justeza meu jovem secretário, eu estava muito impaciente para me comunicar. Desde o começo desta noite, empreguei todas as minhas forças espirituais para dominar esse desejo. Vossas conversas e as graves questões que debatestes, interessando-me vivamente, tornaram minha espera menos penosa. Perdoai, caro amigo, mas o meu reconhecimento precisava manifestar-se. Nota. Logo que percebeu tratar-se do senhor Vinal, o médium sentiu realmente a influência desse espírito que desejava por ele comunicar-se. E, para começar, tende a bondade de dizer como vos achais no mundo dos espíritos? Ao mesmo tempo, deixa eu voltar aqui a pergunta. Para começar, tende a bondade de dizer como vos achais no mundo dos espíritos. Ao mesmo tempo, fazei o favor de descrever o trabalho da separação, vossas sensações nesse momento, e dizer ao cabo de quanto tempo vós vos reconhecestes. Resposta. Estou tão feliz quanto se pode ser, quando se vê confirmarem-se plenamente todos os pensamentos secretos que se pode ter emitido sobre uma doutrina consoladora e reparadora. Sou feliz. Sim, sou, porque agora vejo sem nenhum obstáculo desdobrar-se à minha frente o futuro da ciência e da filosofia espíritas. Mas afastemos por hoje essas digressões inoportunas. Voltarei a conversar convosco sobre esse assunto, sabendo que minha presença vos dará tanto prazer quanto eu mesmo experimento vos visitando. O desligamento foi muito rápido, mais rápido do que meu pouco mérito me permitia esperar. Fui ajudado poderosamente por vosso concurso e vosso sonâmbulo vos deu uma ideia muito clara do fenômeno da separação, para que eu deva insistir sobre ele. Era uma espécie de oscilação descontínua, ou arrastamento em dois sentidos opostos. O espírito triunfou, pois que aqui estou. Não deixei o corpo completamente, senão no momento em que ele foi depositado na terra. Voltei convosco. Bacana, não é? Esse diálogo deles ali. Começa com essa demonstração de simpatia, né?
uma troca de gentileza entre eles aí, que eram amigos em espírito mesmo, né? Então, o evocador aqui, a gente não sabe se é Kardec, mas normalmente era, né? O evocador vai falar dessa simpatia, né? E o espírito vai chamar ele de digno mestre, então muito provavelmente essa evocação estava sendo conduzida por Kardec. Então, ele vai falar lá do digno mestre, né? A vossa lembrança e os testemunhos são muito gratos. E aí ele vai falar ali que ele estava na reunião, no começo da reunião, e ele estava doido para falar, né? Ele estava doido para se manifestar. E aí os espíritos que estavam coordenando a reunião ali pediram para ele: filho, calma com a tua ansiedade aí, segura. Né? E aí ele vem demonstrar isso. É interessante, né? Porque muitas vezes aí é que a gente está pegando uma pessoa esclarecida, uma pessoa já com certo grau de evolução, que conhece a doutrina e tudo mais. Mas ele é muito parecido com provavelmente o que ele era, né? Um ansioso. Igual eu aqui, né? Vou desencarnar e me chamar na reunião aqui. Eu vou querer, agora sou eu, é minha vez. Posso agora? Deixa eu falar agora. Vai ser igual, não muda, né? Você não vou lá, vai nascer asa em mim, eu vou ficar lá, né, bonzinho, tipo um Buda. Eu não sou assim. E esse espírito, eles vêm mostrar através desses relatos aqui, né, que as coisas continuam ali na mesma situação que estava. E aos poucos que você vai se desprendendo dessas manias, dessas situações que você traz encarnado. Até porque aos poucos vai se misturando, né, também com aquelas outras coisas que a gente tem de encarnações passadas. E também com aquilo que a gente está buscando, né, tá perseguindo ali. Então ele vai falar dessa ansiedade ali. O médium vai dizer que sentiu essa presença e essa vontade dele de se comunicar ali. E aí vai fazer a pergunta, eles fazem 4 perguntas, né? Eles não podiam perder a oportunidade. Então, vai lá. Como é que você se acha no mundo dos espíritos? Né? A primeira, descrever o trabalho da separação, quais as sensações que ele teve ali e por quanto tempo ele ficou nesse período de perturbação, aí, de desligamento, né? De transição, aí, chama do que quiser. Então, com relação a como ele se acha, ele vai dizer: eu estou tão feliz como pode ser. Então, ele está muito feliz com o fato de ele ter desencarnado e ter se libertado do corpo físico. Ele vem trazer esse relato já. Né? E aí ele ainda fala: quando se vê confirmado todos os pensamentos secretos que se pode ter emitido sobre uma doutrina. Então, por quê? Porque ele foi para o plano espiritual e ele realizou aquilo que ele via, aquilo que ele imaginava. E ele ainda vai falar aqui que ele teve uma visão mais ampla, né, da transformação que a doutrina espírita vai realizar no mundo e o que ela vai influenciar na questão aqui da ciência e da filosofia. Eu me achei bem interessante, porque provavelmente, como eles já estavam muito ali, muito envolvidos com esse processo da codificação espírita, então ele devia já ter uma afinidade também com aqueles espíritos que estavam participando da codificação. Então você imagina, especial naquele momento, né, você desencarnar e dar de cara com aquele monte de espírito, né, Erasto, Agostinho, sei lá, São Paulo, enfim. Espírito de verdade eu nem sei, né, se os caras chegavam a ter contato, mas com emissários do espírito de verdade. Então, ele já teve ali essa condição de visualizar e muitas vezes, talvez até de conversar com esses espíritos e compreender o que vai acontecer lá na frente. E esse compreender lá não é nem o que nós estamos vivendo hoje. O que ele viu é lá na frente, né? Eu entendo assim, né? Porque hoje a gente caminhou relativamente pouco, né, pelo potencial que a doutrina espírita tem a nos fazer avançar. A gente avançou. Do século XIX para cá, a gente avançou. Mas eu acho que a gente avançou muito pouco com essa ferramenta que a gente tem na mão. Nós estamos ainda um pouco longe de um mundo regenerado, né, de sermos aí, em nossa maioria, espíritos melhores e mais evoluídos. Eu ia falar bons espíritos, mas aí a gente poderia imaginar a segunda ordem, mas não é nem lá. Mas ele já viu isso. Né? Então, ele viu que, olha, o processo que vai acontecer e que essa ferramenta da doutrina espírita, que ele professava e que ele acreditava, vai ser realmente a mola propulsora para essa evolução ali. Eu achei muito bacana essa colocação dele. Aí depois ele vai descrever ali o desligamento, ele vai dizer que o desligamento dele foi muito rápido, e olha que interessante, ele vai dizer mais rápido do que eu me permiti esperar. Ele achava que ele ia demorar mais, né? Mas não. E aí ele vai falar de novo, ele vai falar aqui, ó: eu fui ajudado poderosamente pelo vosso concurso
e pelas vossas preces. Isso ajuda demais no processo de desprendimento. Então, isso é um esforço que a gente tem que fazer, quanto mais a gente vai estudando aqui, é um esforço que a gente tem que fazer cada vez mais para que nós, espíritas, possamos compreender esse processo, né, da importância dessa prece, desse processo na hora que a pessoa está desencarnando. Vários espíritos vêm comunicar isso aqui. Esse aqui vem dizer essa mesma coisa que o anterior foi falar ali. Quanto à separação, ele falou, eu não vou insistir no tema, porque o sonâmbulo já descreveu muito bem o que era aquele processo ali. E aí ele vai falar aqui, né, que era uma oscilação contínua, um arrastamento em dois sentidos opostos. Então oscilava, porque o corpo físico puxando, né, o espírito para lá, o próprio espírito em perturbação, ele faz esse processo de fixação no corpo físico, porque ele não quer se desligar. Né? Ele não tem certeza do que está acontecendo. Então você não solta. É como se você tivesse assim, alguém ali, alguém te segurando, você fala, se eu soltar, eu vou cair ou não vou cair. Então, você, na dúvida, você não solta, você fica com medo. Né? E o espírito, no momento do desencarne, a gente pode fazer essa comparação, ele muitas vezes ele não vai estar seguro a ponto de falar, eu estou caindo fora. Né? Então, não é só o corpo físico, ele vai falar que é uma oscilação, né? E essas forças, elas ficam lutando. E aí eu estou acrescentando aqui por minha conta essa questão do espírito, né? Porque a gente sabe que o espírito não quer se desagarrar. Né? Que a gente já falou aqui, nós somos espírita, a gente acredita, tal, mas você falar assim, vamos agora, você fala, pô, não dá para ficar mais uns 15 anos aí, não. Né? Ninguém vai querer ir tão facilmente assim. Mas ele vai fechar aqui esse pedaço dizendo que o espírito triunfou. E aí ele saiu, ele conseguiu se desprender e ele voltou com eles. Ele falou, voltei com vocês. Né, voltei convosco aqui para poder já estar junto com vocês nesse estado de pleno esclarecimento, como ele coloca aqui. Um comentário? Sigamos. Pergunta, que pensais do serviço que foi feito nos vossos funerais? Julguei-me no dever de estar presente. Naquele momento, estáveis bastante desprendido para vê-lo, e as preces que eu disse por vós, naturalmente não ostensivas, foram até vós? Resposta, sim. Como vos disse, vossa assistência tudo fez parcialmente, e eu vim convosco, abandonando completamente minha velha crisálida. As coisas materiais pouco me tocam, aliás, vós o sabeis. Eu só pensava na alma e em Deus. Pergunta. Lembrai-vos que, a pedido vosso, há 5 anos, em fevereiro de 1860, fizemos um estudo sobre vós, estando ainda vivo? Naquele momento, vosso espírito desprendeu-se para vir conversar conosco. Podeis descrever-nos, tanto quanto possível, a diferença que existe entre o vosso desprendimento atual e o de então? Resposta. Sim, por certo. Eu me lembro, mas que diferença entre o meu estado de então e o de hoje? Então, a matéria ainda me constrangia com o seu sistema inflexível. Eu queria desprender-me de maneira mais absoluta e não podia. Hoje estou livre. Um vasto campo, o desconhecido, abre-se à minha frente e eu espero com vós. Volta aqui. Hoje estou livre. Eu falei, não falei? Se você falou, cortou. Ai, desculpa. Minha internet está dando umas. Hoje estou livre. Um vasto campo, o do desconhecido, abre-se à minha frente e eu espero, com a vossa ajuda e a dos bons espíritos, aos quais me recomendo, avançar e me penetrar o mais rapidamente possível dos sentimentos que devo experimentar e dos atos que devo realizar para subir o caminho da prova e merecer o mundo das recompensas. Que majestade, que grandeza! É quase um sentimento de espanto que domina quando, fracos como nós, como somos, queremos fixar as sublimes claridades. Que legal, né? É bacana a gente ver
a comunicação de um espírito já liberto e de um espírito já consciente da sua condição, assim, e mais evoluído, né? Ele se mostra um espírito mais evoluído. Tanto é que esse desprendimento não se daria se ele não fosse esse espírito já preparado, né? Então ele vai começar aqui falando novamente aqui dessa importância, né, do que aconteceu no funeral dele para o desprendimento. E vejam que a importância não é o ritual do funeral. Ele não está falando, né, se o enterro foi bonito, se o velório foi legal, se estava a sala, né, perfumada ou não. Ele estava falando justamente desse concurso, dessa assistência que foi prestada a ele naquele momento daquele duelo corpo-espírito. Às vezes você vai num velório, está lá todo mundo batendo papo, não sei o quê, está rindo, está desconectado, e o defunto lá, né? O espírito lutando lá, e a gente, em vez de ajudar, está perturbando esse espírito, né? Revendo os amigos, os parentes, e aquela coisa, né? Então, é importante aqui, vai mostrar essa importância desse momento. E aí ele vai colocar ali que as coisas materiais pouco atormentavam ele, né? E ele só pensava na alma mesmo. Olha como é diferente do espírito anterior. O espírito anterior se desconecta, fica sem saber até que ele estava vivo, porque ele estava conectado com as coisas materiais. Esse aqui é o contrário, ele já estava preocupado, ele já estava pensando na vida dele espiritual, ele já se via como um espírito, estava preparado para desencarnar a qualquer momento. Quando ele desencarna, essa perturbação e esse sofrimento dele é muito diferente daquele anterior, né, que veio o senhor Legar, que a gente acompanhou aqui o caso dele. Ele já tinha um espírito investigativo, eles vão mencionar aqui aquela experiência, olha que bacana também, né? Eles vão mencionar, olha, nós fizemos essa experiência de você se desprender enquanto espírito lá encarnado e vir se comunicar com a gente. E agora você está se comunicando de novo. Eu quero saber o seguinte, qual que é a diferença daquela época para cá? Olha como é que era, né? Como é que o espírito científico deles... Não, a comunicação é a mesma. Ele usou médium, sonâmbulo, o espírito é o mesmo. E aí ele vai falar aqui, né? A diferença é enorme, né? Mas que diferença entre o estado de então e o de hoje? A matéria me constringia. Então, ele estava lá, fazendo uma comunicação como espírito. A gente já viu por outras experiências, inclusive até antes de Kardec, feitas até por Kardec, quando ele era um magnetizador ali, né? De espíritos que vivos, que se manifestavam, às vezes do próprio sonâmbulo, e ele demonstrava uma clareza maior de raciocínio, ele demonstrava pensamentos e conhecimentos que ele não tinha quando ele estava encarnado, né? Mas nada perto do que é o espírito que já está liberto do corpo físico, ele não tem mais essa influência ali, né? Olha lá, ó, um vasto campo, o do desconhecido, abre-se à minha frente. É muito diferente. Ele está conectado aqui no corpo físico e fazer uma comunicação. Ele está limitado, né? Ele não está vendo esse vasto campo, ele não está vendo, ele não está inserido no mundo espiritual. Ele se desprendeu, mas ele continua aqui. Nesse caso dele, ele já está inserido no plano espiritual ali, né? Olha lá, eu espero, com a ajuda dos bons espíritos, aos quais me reconheço, avançar e me penetrar o mais rapidamente possível. Olha que legal, dos sentimentos que devo experimentar e dos atos que devo realizar para subir no caminho da prova e merecer o mundo das recompensas. É muito interessante aqui, porque ele coloca duas coisas. Ele coloca lá os sentimentos que eu devo experimentar e os atos que eu devo realizar. Porque às vezes a gente pensa que é só realizar, né? Se eu fizer, né, fora da caridade não há salvação. Então quer dizer que se eu fizer caridade, eu já vou conseguir alcançar merecer, né? Isso que ele chama aqui desse mundo de recompensas. Então não é, né? Não é. Paulo já tinha dito lá, né? Ainda que eu doasse meu corpo, meus bens todos, se eu não tiver o amor, eu nada seria. Se eu não tivesse o amor, eu nada seria. Então ele vai mostrar isso aqui para nós de uma maneira diferente, numa frase diferente, que você precisa sentir, você precisa vivenciar o amor, vivenciar esse contato, vivenciar o que é Deus, e aí sim praticar. Então ele coloca as duas coisas, né? Penetrar o mais rapidamente possível dos sentimentos que devo experimentar e nos atos que devo realizar. Eu achei muito legal, porque às vezes a gente acaba entrando em um viés, ou você quer só experimentar, ou você quer só realizar, né? E não adianta, são as duas coisas, as duas asas, eu tenho que fazer as duas coisas, eu tenho que viver, né?
Então, se você entra naquele automatismo, por mais que você esteja fazendo, não está completo. Né? Não está completo. Tem que fazer, mas tem que sentir, tem que estar conectado, tem que estar, né, entregue para essa presença divina. Eu achei muito bacana isso aqui. Comentários? Vamos lá, vamos encerrar essa. Dá tempo aqui ainda. Falta Só para lembrar aí, né, Mário, que Kardec também fazia experiência de comunicação com os encarnados. Exatamente. Essa aqui foi, eles fizeram na Sociedade Espírita de Paris, né? Só que é evidente, né? Igual ele explica aí, a comunicação do desencarnado é mais solta, né? Assim, mais fácil. Não tem essas amarras, né? Imagina. Ainda mais um espírito dessa natureza então, aqui, né? Então. Ele devia se sentir algemado, né? Hoje, ele olhando desperto, naquele momento que ele estava fazendo a experiência, ele não sabia. Mas quando ele volta agora, já espírito desencarnado, ele ia falar, nossa, eu estava algemado lá naquela época. Eu estava como se estivesse preso num poste aqui, ó. Não conseguia sair. Né? Agora esse espírito está ali, solto, né? Está totalmente livre. Muito legal. Ô, Mário, e é incrível como eles tinham uma metodologia mesmo, né? Eles faziam, acho que, esses planos, assim, né? Você viu que nós fizemos antes, parece que esses combinados, eles eram algo assim, era um planejamento, né? Uma metodologia incrível, eu acho fantástico. E eles levavam isso para depois, né, do desencarne entre eles e continuavam os experimentos, né? É muito interessante. E essa metodologia que você fala, é bacana que Kardec não deixava passar nada, né? Ele sempre que ele tinha oportunidade, ele fazia e ele refazia as perguntas. Então, por isso que às vezes até fala, é repetitivo, né? Mas não é, o objetivo dele era esse mesmo. Era para ser didático, muitas vezes ele era repetitivo. Ele fazia a mesma pergunta para 10 espíritos e falava a mesma colocação doutrinária, ele fazia nas 10 respostas. Então, ele tinha essa metodologia. Né? É por isso que eu acho que ficou tão consistente a doutrina, né? Eu acho não. É por isso que ela ficou tão consistente, é por isso que ela está durando até hoje e com certeza vai durar aí por milênios, né? Até a gente não precisar mais dela. Até a gente olhar e falar, não preciso mais disso aqui, não. Era um espírito investigativo, né? Eles tinham isso como um propósito, assim. Eu acho tão bonito. E o tempo inteiro, né? Não deixava a coisa passar assim, superficialmente, não. Muito bacana. Vamos lá. Pergunta. De outra vez, teremos o prazer de continuar esta conversa, quando quiseres voltar até nós. Resposta. Respondi sucintamente e sem ordem às vossas diversas perguntas. Não espereis ainda muito de vosso fiel discípulo, pois não estou inteiramente livre. Conversar mais seria minha felicidade. Meu guia modera meu entusiasmo, e já apreciei bastante a sua bondade e sua justiça para me submeter inteiramente à sua decisão, por mais pesar que eu experimente em ser interrompido. Consolo-me pensando que poderei vir muitas vezes assistir incógnito às vossas reuniões. Falar-vos-ei algumas vezes, amo-vos e quero prová-lo. Mas outros espíritos mais adiantados que eu reclamam a prioridade, e eu deveria apagar-me ante os que tiveram a bondade de permitir ao meu espírito dar livre curso à torrente de pensamentos que havia acumulado. Deixo-vos, amigos, e devo agradecer duplamente, não só a vós, espíritas, que me chamastes, mas também este espírito que permitiu que eu tomasse o seu lugar e que em vida trazia o nome ilustre de Pascal, aquele que foi e será sempre o mais dedicado de vossos adeptos, Dr. Vinal. Olha só, aqui tem coisa muito bacana, né? Aqui tem umas coisas muito, muito interessantes. A primeira coisa, ele vai falar ali que ele respondeu meio sem ordem, porque ele não está inteiramente livre, então ele se mostra que é um espírito mais evoluído, mas ele ainda diz que ele ainda tem a influência da matéria ali com ele. Aí ele vai falar ali, ó, ele vai falar de novo, né, como a anterior que nós estudamos, ele vai falar do anjo guardião dele, lembra? Que ele vai descrever ali, né, a beleza, a suavidade e tudo. Esse aqui vai dizer assim, ó,
Conversar mais seria a minha felicidade. Meu guia modera o meu entusiasmo. Então, o anjo da guarda está lá, puxando a orelha dele. Ô, irmão, calma aí, você está agitado, baixa a bola. E olha o que ele fala, ó. E já apreciei bastante a sua bondade e a sua justiça para me submeter inteiramente à sua decisão. Então, olha o que ele está falando. Ele está falando do anjo da guarda. Né? Já apreciei bastante a sua bondade e a sua justiça para me submeter inteiramente à sua decisão. Então, ele se coloca ali submisso, né? Amorosamente submisso ao seu anjo guardião. Por quê? Porque ele já pôde experimentar a bondade desse espírito, provavelmente da segunda ordem, e a justiça, o senso de justiça dele. Então é assim, se ele fala para mim que é para eu parar, eu não vou nem discutir, eu vou parar. E percebe que o cara aqui era meio casca grossa, né? Ele já queria furar a fila, ele queria falar, né? E aí ele vai falar outra coisa, ó. Ele vai falar, agora eu tenho que ir, né? Porque outros espíritos mais adiantados reclamam prioridade. E quem que era o espírito mais adiantado? Era Pascal, que estava na fila ali. Então o Pascal está lá na fila, falou, irmão, você não para de falar, não, velho. Vamos, abre caminho aí que eu estou precisando comunicar, meu tempo é curto. Né? E aí o anjo guardião dele puxando, vamos embora. E ele ali, chorando para ir embora. Mas aí Pascal vai se comunicar, a gente vai estudar justamente essa comunicação de Pascal, que ele deu nessa sequência aqui, na semana que vem, que é progresso intelectual, é muito bacana, e aí depois a gente já volta para 58 ali, na semana que vem, para dar início a essa nova fase aí do nosso estudo. Beleza? Algum comentário? Eu gostaria de fazer um comentário. Pois não. Tem pessoas que são espíritas, até médios e tudo, e que não acreditam na comunicação dos vivos. Vocês sabem disso? Não acredita e ponto final. Falta estudar, né? Falta estudar. Falta estudar Kardec, né? Falta estudar Kardec. Isso não é nem só da época de Kardec, isso aí no magnetismo de Mesmer já era comum, era muito comum o médium sonâmbulo dar passividade ao seu próprio espírito, era absolutamente comum. Antes de Kardec mesmo, isso aí já era um tema muito conhecido deles já, dos magnetistas. Acho que é isso que chama mesmo. Então, quer dizer, quem não acredita nisso, falta estudar, não tem jeito, não tem outra coisa para falar para essa pessoa, não. Aí vai estudar. Nós não vamos convencer ele, não. Né? Mais alguma coisa, meninos? Se não, ficamos por aqui, semana que vem estamos de volta, se Deus quiser. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Com Deus. Com Deus. Tchau.